Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oficina número 12 de redes de computadores. Estamos chegando aí ao fim, essa última oficina com assuntos inéditos que eu vou apresentar para vocês aqui. A gente vai finalizar o capítulo 5 do material de vocês. Espero que vocês estejam gostando. Lembrem sempre que o objetivo da oficina não é ensinar, o objetivo da oficina é um bate-papo informal, mas eu associo isso com os materiais de vocês, com a experiência, mostrar onde que é a importância, onde vocês vão usar isso no dia a dia, como utilizar isso no dia a dia, tá? Trabalhamos sempre exercícios para ajudar vocês aí, não só no percurso do ensino em si, dos desafios, das provas, enfim, mas para a vida, para concursos, para experiência, para autossatisfação, enfim. A gente aproveita esses momentos para trazer algumas curiosidades, certo? O que eu preparei para essa oficina número 12? Ficou faltando para a gente falar de segurança a parte de firewall e de filtragem de conteúdo. Porque a parte inicial lá do capítulo falava de chaves, criptografias, falava de hash, certificados digitais, assinaturas digitais. Então ficou faltando esse pedacinho aqui de segurança. A gente vai comentar sobre firewall e sobre filtragem de conteúdo. Aí a gente vai mudar um pouco o foco, deixa a segurança de lado, vamos parar a segurança por aqui. E daqui para baixo, a gente vai falar num nível mais gerencial, como são as formas de se gerenciar uma rede. Existem várias formas, vários modelos que se adaptam aos modelos de negócio seu, atual, da sua empresa, que você trabalha, o que você gerencia, o que você presta serviço, enfim. Basicamente, a gente divide isso em 5 tipos de gerência: reativa, proativa, centralizada, hierárquica e distribuída. Cada empresa costuma trabalhar de uma maneira. Não vou mentir, eu fico um pouco chateado, porque a maioria das empresas trabalham aqui, ó, nesse modelo reativo. A gente já vai ver, mas é o que espera os problemas acontecer. Depois que acontece, você vai lá ver o porquê que aconteceu, o que tem que trocar, o que tem que substituir, o que tem que melhorar. Nisso já pode ter comprometido todo o seu processo, pode ter perdido muito dinheiro envolvido aí nesses processos parados. Então, assim, muitas empresas já mudaram a mentalidade, estão investindo em TI, estão vendo a TI e a computação não só mais como um apoio para você tocar o seu negócio, mas ela é uma área estratégica, pessoal. A computação ela tem que ser vista na empresa, independente do ramo, independente do serviço, como uma área estratégica. Ela que mantém o serviço no ar, ela que dá as entradas, ela que processa, ela que dá as saídas. Com ela vocês podem fazer análises, tomar decisões. Então, assim, devagarzinho a cultura aí brasileira está mudando isso. Empresas aí já de pequeno porte acabam optando pela reativa, mas médio porte, grande porte, já estão partindo para esses outros modelos que começam a prever problemas, antecipar esses problemas. Lógico que não é 100% garantido, lógico que é sim mais caro, envolve equipamentos mais sofisticados, profissionais mais sofisticados, mas tudo você tem que colocar na ponta do lápis. Quanto de investimento aquela empresa, seja ela o negócio que ela fizer, qualquer, pode investir em TI e que vai dar um retorno melhor para a empresa, que vai manter o serviço dela no ar, que vai manter com redundância, que não vai derrubar. Quanto isso é importante para a empresa? Então, a cultura está mudando, mas, que nem eu falei, eu fico chateado porque ainda muitas empresas é assim. Eu até tenho equipe, tenho administrador de rede dentro de uma empresa, tenho pessoal para dar suporte para o usuário, para a máquina. Isso é comum achar, mas é comum ficar fazendo o quê? Esperar o telefone tocar. Ó, parou meu departamento aqui. Ó, minha máquina não quer imprimir. Ó, eu estou fora da rede, não estou acessando a internet. Então, mesmo que você automatize tudo isso com um chamado, porque o chamado é uma notificação que algo está errado.
não tá bom ainda, galera. A gente tem que pensar mais à frente. Pensar que eu posso antever, que eu posso prever problemas. É fácil? Não é fácil. É caro? É mais caro. Mas dependendo a importância do negócio, você consegue ter um dinheiro para investir nisso. Então aqui a gente vai conhecer os 5 tipos que tem. Basicamente a gente divide em 2, né? O que espera acontecer e o que prevê. Esse que prevê que a gente divide em outros 3, que aí depende o volume de equipamentos, de máquinas que vocês vão administrar, que vocês vão monitorar, que vocês vão levantar estatística. E dependendo do caso, uma máquina só dá conta de tudo, dependendo mais você precisa colocar outros servidores. Então, devagarzinho, espero que vocês já tenham lido, batido o olho no material e que esse overview aqui coloque os pingos nos i que ainda estão faltando. Para começar a aquecer, vamos falar então sobre Firewall. O que é Firewall? Firewall é um roteador que interliga 2 redes. Então, seja qual rede for. Posso ter duas redes internas, uma rede interna é a internet, 2 redes externas, qualquer que seja a minha rede. Se eu tenho 2 redes e eu coloco um firewall ali no meio, é para ele começar a gerenciar essas 2 redes. Ele filtra o que pode ou não pode passar entre elas. A ideia original foi isolar a rede interna da internet. Então assim, eu tinha minha empresa, tinha minha rede interna, seja ela como fosse, só máquinas, servidores, máquinas e servidores, independente, tinha minha rede, minha intranet. E, de alguma forma, essa minha intranet queria acessar recursos da internet, sites, serviços, enfim. Então, eu tinha a minha intranet e a minha internet. Quando surgiu o conceito de firewall, foi justamente para separar essas 2 redes e colocar um nível de gerenciamento melhor, para permitir o que pode ou não pode passar nessa comunicação. Como que funciona? É mágica? Não, não é mágica. Você precisa analisar os cabeçalhos dos pacotes IPs. É isso que o Firewall faz. Como você usa um modelo padrão de comunicação, atualmente o Ethernet, você já conhece todos os frames, todos os quadros, os bits, os bytes, a ordem. Você já tem isso aí modelado. Então você consegue analisar esses pacotinhos IPs, descobrir dentro deles quais são os protocolos e portas. Então eu tenho uma pessoa A querendo falar com uma pessoa B. O A é minha intranet, o B é minha internet. Eu tenho o firewall aqui no meio. O firewall vai pegar esse pacotinho que está saindo do A indo para o B e vai olhar qual o protocolo que ele está querendo usar. Ele está tentando, por exemplo, navegar na internet? Ele está tentando acessar um serviço de FTP? Então faz de conta que a minha empresa deixa os usuários, permite que os usuários acessem a internet, naveguem, beleza. Mas não permite que eles acessem serviços de FTP, que de repente ele pode estar sendo malicioso e copiando arquivos aqui de interno da minha empresa para algum lugar externo, enfim, estamos criando um cenário aí. Eu posso falar para o meu firewall permitir todos os protocolos HTTP para navegar, mas não permite a navegação de protocolo FTP, por exemplo. Então é isso que o firewall faz. Ele analisa qual protocolo, qual porta está querendo comunicar, compara com as regras que aí sim você, administrador de rede, pode definir. Usuários da minha rede toda não podem FTP, podem HTTP. Não, sei lá, o tipo meu de negócio não permite nem envio de mensagens, e-mails, nada. A comunicação fica toda interna na empresa. Como que eu faço isso? Vou lá no meu firewall, não permitir protocolos de POP3, SMTP, IMAP, porque isso aí é comunicação, eu não quero comunicação na minha empresa. Então é isso que o firewall faz. Deixa você criar uma série de regras e quando um pedacinho, um pacotinho está passando por ele, né, precisa navegar, você ou recusa ou
descarta. Então você permite o pacote? Não. Recusa o pacote? Descarta o pacote? Tem uma série aí que você pode ir projetando. O pacote de internet? Pode, pode. Pacote de FTP? Não pode. Recusa, joga fora, descarta, finge que nunca existiu. É assim que funciona. Bom, como eu disse, o propósito do Fire é dividir duas redes. Inicialmente surgiu com o propósito de dividir a intranet da internet. Até aí tudo bem. Acontece que começaram a gostar disso aí e começaram a criar os firewalls que chamam DMZ. Rede desmilitarizada. O nome é bem complicado, é bem chato de gravar, mas a parte boa é que não tem outros modelos. É Firewall DMZ. O que ele faz? Ele implementa dois firewall. Um firewall externo e um firewall interno. Como que funciona o externo? Pessoal, pode funcionar de várias formas, tá? A forma mais comum é o quê? Você isolar a rede interna da internet. Então, esse primeiro firewall externo que ele implementa é o firewall anterior que a gente acabou de ver. Um firewall, né? Lembra de a tradução literal é um muro, né? Então, uma segurança para separar a minha rede interna da minha internet. Então, eu ponho um muro. Só que nesse muro eu permito que passa e que não passa. Agora, outra ideia que tiveram era colocar mais um firewall que isolasse os servidores da minha rede interna com as minhas máquinas internas. Então, veja, eu tenho a minha intranet. Minha intranet ela pode ser composta por servidores e por usuários. Se eu decidir assim, cliente-servidor, minha arquitetura. Às vezes eu quero proteger inclusive de ataque interno. Vamos supor que de alguma forma algum hacker conseguiu invadir, passou pelo meu firewall externo e tal. Ou essa pessoa está lá dentro da empresa, está lá, conseguiu acesso físico, conseguiu acesso lógico, está dentro da minha rede e ela quer fazer um ataque interno, ela quer acessar meus servidores, ela quer roubar informação, ela quer modificar a informação, ela quer implantar algum mecanismo lá, enfim, seja a malícia, a maldade que ela quiser. Eu vou lá e coloco um outro firewall que separa a minha intranet, a minha rede interna. Então, antes de uma estação conseguir acesso ao servidor, eu coloco mais um firewall ali. E esse firewall vai permitir quais protocolos, quais portas, toda a listinha de regra ele permite você criar. Visualmente fica assim, ó. A gente tem aqui, ó, um firewall, né? Aqui a gente está representando por um servidor específico para o firewall. Precisa ter uma máquina específica para ser meu firewall? Não. Às vezes sua empresa é pequena, tem tão poucos usuários, você tem o mesmo servidor que controla impressão, internet, e-mail, firewall, compartilha tudo. Às vezes é um baita de um servidor parrudo e você tem vários servidores emulados, você tem virtualização. Tá? Então aqui, apesar de estar mostrando fisicamente um computadorzinho, um firewall, não precisa ser, tá? Importa que você está implantando o serviço de firewall. Então, ó, de um lado eu tenho a internet, de outro eu tenho a minha intranet, que é composta por servidores e por estações. Quando eu uso um firewall só, eu estou preocupado em dividir o acesso da internet com a minha intranet. E quando eu uso dois, eu uso esse mesmo aqui, ó, externo, que divide a internet da minha intranet. Então, estou aqui, ó, dividindo. Até aqui tudo bem. Só que agora eu implanto um novo firewall que divide os meus servidores das minhas estações. Então, eu estou protegindo tanto ataques externos para internos da minha rede, quanto ataques de internos para internos da minha rede. Então, veja, eu não consigo, é um nível de segurança, um nível maior.
Professor, mas sei lá, a empresa que eu trabalho tem 10 computadores, o negócio dela não é tão importante assim e tal. Preciso implantar 2 firewalls? Não, né, pessoal? Mas pelo menos um básico para separar a internet da intranet, sim. Vai no modelo mais simples. Agora não, minha regra de negócio é mais complicada, é mais sofisticada, eu priorizo segurança. Meus diretores têm a ciência, é importante, legal, tem dinheiro, vamos investir. Vamos fazer esse segundo modelo, né? O seguro morreu de velho, não é isso? Ditado? Bom, o que a gente tem mais aí? O Firewall só trabalha porque ele analisa pacote e ele vê protocolo e porta, mas ele não vê conteúdo em si. Então, além do Firewall, eu posso proteger a minha rede com filtragens de conteúdos. Por exemplo, aí eu posso bloquear palavras, imagens, arquivos que se referem a sexo, pedofilia, downloads, enfim. É um nível maior de segurança que eu não falo mais quais tipos de serviços minha rede pode navegar, fazer, que é o que o Firewall fala. Posso qual protocolo? Não. Agora eu vou pegar esse pacote IP, além de saber que protocolo, que porta, eu vou olhar, analisar o conteúdo dessa mensagem antes de permitir o acesso na minha estação. Então imagina assim, minha estação, meu cliente dentro da minha rede quer acessar um site. Vou tentar acessar um site de sexo. É viável para aquele ambiente corporativo permitir que os usuários acessem serviços de sexo, de pedofilia? Não, não é, né? Desagradável, totalmente antiético. O Firewall dá conta de fazer isso? Não, não dá. Quem faz? Um serviço de filtragem de conteúdo, porque ele pega o resto do pacote e analisa o conteúdo. O que você está tentando ver, o que você está tentando fazer. Isso aí tem várias formas de fazer. Vocês podem filtrar por assuntos, por palavras-chave, por anexos, conteúdos, executáveis, scripts e aí vai afora. Então já existem softwares, serviços prontos, você vai lá, só seta, eu posso isso, posso aquilo, com rigor, mais, menos. Mas tem que saber que existe essa diferença de firewall e de filtragem de conteúdo. Firewall filtra protocolo, serviço, porta. Filtragem de conteúdo, analisa o conteúdo da mensagem. Vamos terminar nosso vídeo aqui dos defensores, depois a gente vai para a fase final, que são as 5 formas de gerenciar a rede. Tá ok? Aguardo vocês. Não divulgue suas informações pessoais, como endereços de e-mail e, principalmente, cadastrais de bancos, cartões de crédito e senhas. Pense que ninguém forneceria dados pessoais a um estranho na rua, certo? Então, por que eu faria na internet? Utilize e-mails diferentes para uso pessoal, trabalho, compras online e cadastros em sites em geral. Assim, você possuirá alguns e-mails públicos, enquanto outros serão restritos ao trabalho e à família. Não seja um clicador compulsivo. Usuários devem procurar controlar a curiosidade de acessar um site recebido em um e-mail suspeito. É necessário pensar, analisar as características do e-mail e verificar se não é um golpe ou código malicioso. Ao receber e-mails sobre brindes, promoções ou descontos em nome de empresas conhecidas, analise o e-mail e sua procedência e nunca siga os links das mensagens. A visita ao site da empresa pode confirmar a promoção ou alertá-lo sobre o golpe que acabou de receber por e-mail. Tenha um filtro anti-spam instalado ou utilize os recursos anti-spam oferecidos pelo seu provedor de acesso. Seja criterioso ao informar seu endereço de e-mail em cadastros, sites de relacionamentos e outros. Não forneça dados pessoais, como números de documentos e senhas, por e-mail ou via formulários online, a menos que seja um site de sua confiança.
leia com atenção os formulários e cadastros online, evitando preencher ou concordar sem querer com as opções para recebimento de e-mails de divulgação do site. Veja também se a empresa possui uma política de privacidade, que indique que seus dados não serão repassados ou vendidos para terceiros. Evite utilizar e-mails simples, como o seu próprio nome ou palavras comuns, pois isto facilita a atuação de ferramentas automáticas que tentam enviar spam para endereços comuns de e-mail. Os spammers formam esses endereços de e-mail a partir de listas de nomes de pessoas, de palavras presentes em dicionários e da sua combinação com números. Finalmente, estar atualizado em relação a novos tipos de ameaças e com relação às características de novos golpes e fraudes reduz o risco de ser enganado ou prejudicado. Da mesma forma, procurar informações sobre fatos recebidos por e-mail antes de repassá-los contribui para a redução do volume de mensagens de correntes, boatos e lendas urbanas enviadas repetidas vezes na rede. Legal, pessoal, chega de vídeo agora, espero que vocês tenham gostado. Vamos finalizar aqui o material que é sobre os tipos de gerência. Então, vou deixar aqui um exercício para vocês. Quero ver se vocês já estudaram, se vocês já estão ligados aí sobre os tipos de gerência reativa, proativa, centralizada, hierárquica e distribuída. Se eu pedisse para vocês explicar resumidamente sobre cada uma, qual que é a diferença? Eu já até adiantei essa aqui hoje já, reativa e proativa. Reativa, espera acontecer o problema. Proativa, proatividade, você antevê, você tenta prever os problemas. Então, legal, mas essa proativa aqui, ela gerou outras três, centralizada, hierárquica e distribuída. Vocês lembram a diferença delas? Qual que é? Rapidinho, sabe, não sabe? Não tem importância, a gente vai fazer aqui um overview, Primeira coisa, o objetivo inicial das redes eram para compartilhar recursos, periféricos, softwares, hardwares, em ambientes aí governamentais, acadêmicos e empresariais. Tudo bem. Isso aí começou a ser usado também na produtividade, no lazer, foi para os ambientes domésticos. Cada vez foi exigindo um nível de gerência de rede diferente. Então, o que é gerenciar uma rede? É você oferecer um serviço, você integrar, você coordenar. Para todo esse gerenciamento, a gente pode contar com hardware, pode contar com software. E olha esse aqui que quase ninguém conta. Humano, né? Todo mundo esquece. Para eu gerenciar uma rede, além de ter equipamento, além de ter programa, eu tenho que ter humano. Preciso ter profissionais, equipes para fazer isso. Quando eu gerencio uma rede, eu permito monitorar essa rede, testar, configurar, analisar, controlar tudo que você pode fazer numa rede. Tudo. Tenho que sempre satisfazer exigências aí operacionais de acordo com a regra do meu negócio. Tenho que manter um desempenho, uma qualidade que satisfaça isso, em um tempo real, com um custo razoável. Então, é um desafio bem difícil, né? Imagina. Eu tenho que gerenciar hardware, software, pessoas, para monitorar, testar, configurar, analisar, controlar. Tudo isso em um desempenho relativamente em tempo real, bom, rápido, seguro. Vixe, é bem complicado, né? O que a gente faz? Para monitorar isso, esses recursos físicos e lógicos, e garantir essa disponibilidade, essa confiabilidade, a gente precisa começar a obter. São 3 passos. O primeiro é obter informação, o segundo passo é diagnosticar e o terceiro passo é encaminhar uma solução. Então, eu só consigo trabalhar se eu tiver informação para eu diagnosticar e para eu tomar uma decisão. Então, como que eu faço primeiro? Coleta de dados. Eu crio um processo automático
que monitora recursos na minha rede, fica levantando estatística. Sim, estatística, aqueles logs. Log que ninguém dá muita importância. Ah, o meu roteador gerou um log. Ah, o meu servidor de impressão gerou um log. Sabe? Essas informações a gente tem que ir capturando, coletando, guardando. Porque uma vez que você tem essa informação armazenada, você pode diagnosticar ela. Você pode tratar esses dados, identificar possíveis falhas, problemas, causas. Às vezes o problema até aconteceu. Você quer investigar por que aconteceu. Como que você faz isso? Se você tiver dados para analisar. Se você não guardou esses dados, você já perdeu. Então guarda os dados, diagnostica os dados para poder tomar uma ação. Baseado nisso aí, eu vou fazer o quê? Vou reiniciar o serviço? Vou habilitar? Vou desabilitar? Vou entrar com um parâmetro? O que eu vou fazer para melhorar esse problema? Tenho que modelar isso, tá, pessoal? Pensar num nível de gerenciamento aí grande, saber que eu vou ter que atender o usuário, que eu tenho equipe, qual que é a minha estrutura, minhas técnicas, minhas documentações, enfim. Isso aqui é uma parte muito pessoal, mas que eu aconselho que todo mundo sempre tenha isso mapeado, sempre documentado. Mas chegamos onde que a gente queria. Quais as formas de gerenciar uma rede? A primeira dela é a reativa. Então ela espera o problema ou a falha acontecer. Quando acontece, você até tem ferramentas que te alertam. Lembra que eu falei? Ah, o meu roteador parou. Ele até envia um sinalzinho lá para falar para mim que parou, mas ele só fala que parou a hora que ele parou. Ele não falou, tô parando. Então, você não prevê, você espera o problema acontecer. Já a proativa, não. Os administradores de rede procuram antecipar isso aí. Como que é possível? Porque ele não espera o problema acontecer, ele está coletando log de todas as máquinas, de todos os equipamentos que ele acha ideal e está mantendo esses logs, e está usando softwares, e está analisando esses logs. Eu estou vendo que todo dia, 2 horas da tarde, está dando um pico lá na rede. O que está acontecendo com isso aí? É a hora que a galera está chegando do almoço, está fazendo o que está acontecendo? Ele consegue levantar essas informações. Tem ferramenta para isso. Uma vez que você opta pela proativa, você pode trabalhar de forma centralizada. Centralizada, eu prefiro explicar aqui pela figura. Imagina assim, você tem um servidor e um banco de dados dentro desse servidor. Esse servidor, apesar de estar escrito aqui, servidor gerente, não é uma pessoa, ele é uma máquina. E ele que está monitorando todos os seus equipamentos, seus switches, seus roteadores, suas estações, suas impressoras, todos os seus recursos aí. Apesar de eu estar mostrando só físicos, consideram-se lógicos também, está monitorando a internet, está monitorando e-mail, está monitorando tudo. Então, quando a nossa empresa é, de certa forma, pequena, você pode optar, quando você tem poucos dispositivos para gerenciar, por um modelo centralizado. A vantagem é que você tem um único servidor, fica mais fácil de você gerenciar. Essas informações estão tudo nele, você já aplica essas ferramentas em um servidor só. Qual que é a desvantagem? Quando a sua rede começa a crescer em volume, em quantidade, você já tem que optar. Por exemplo, por hierárquica. O que a hierárquica faz? Você mantém um servidor, você chama de gerente, você mantém um banco de dados como era antes. Só que agora vocês têm servidores clientes, vocês têm estações aqui que monitoram pequenos trechos da sua rede. E aí sim, esses pequenos trechos se comunicam lá com o seu servidor. Então não fica a cargo de uma máquina sair levantando estatística de tudo. Você tem mais máquinas levantando estatísticas, jogando tudo isso para um banco de dados. Então você dividiu o fluxo, dividiu o peso. E por fim, a distribuída. Vocês têm agora servidores, não tem mais gerente, cliente, servidor e banco de dados cuidando de uma porção, servidor e banco de dados cuidando de outra porção, servidor e banco de dados cuidando de outra porção. E esses servidores ainda se comunicam
de forma ponto a ponto, de forma mais rápida. Então esse aqui é para quando vocês têm muitos equipamentos, podia considerar aqui unidades, matrizes, filiais nesse modelo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e bons estudos.